Olá, boa noite a todos. Então, se você está vendo esse vídeo gravado, saiba que essa live é sobre boas práticas na prospecção de clientes e como ser um profissional de propriedade intelectual pautado na ética, promovido pela Comissão de Propriedade Intelectual aqui da OAB Guarujá. Então, ademais, eu vou convidar as colegas que vão participar dessa live comigo e fiquem aqui comigo. Olá, doutora Cris já chegou, doutora Bárbara também. Eu vou pedir a gentileza de clicarem nesse aviãozinho aqui, nessa setinha, e encaminharem para os colegas. Então, caminha a live que nós vamos falar sobre prospecção de clientes na área de propriedade intelectual. Como fazer essa prospecção pautado na ética. Olá. Oi. Olá, boa noite. Então, gostaria, primeiramente, de cumprimentar, né, o presidente da OAB Guarujá, Dr. Marcelo Henrique Garcia, agradecer a oportunidade à coordenadora da Comissão de Propriedade Intelectual, a doutora Soraya Embassai de Mello, e novamente pedir para vocês encaminharem aqui a live, nessa setinha aqui embaixo, para os colegas. Nós vamos falar sobre prospecção de clientes, como ser um profissional de propriedade intelectual pautado na ética. Eu sou a Camila Mello, eu sou consultora na área de propriedade intelectual com ênfase em registro de marcas e contratos. Também estão comigo a doutora Cristina Cesária, advogada, empresária e empreendedora, atuante em propriedade intelectual com registro de marcas e patentes, e a doutora Tereza Romazini, especializada em propriedade intelectual, especialista na Câmara de Soluções de Disputas relativas a nomes de domínio, do Centro de Soluções de Disputas em Propriedade Intelectual da ABPI e membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB São Paulo, subseção Guarujá. Todas nós somos membros da comissão, sob a coordenação da doutora Soraya Embassai de Mello, e convidamos, né, todos vocês que estão nos assistindo a fazer parte da comissão. Olá, boa noite, Camila, doutora Tereza, boa noite. Também quero agradecer ao doutor Marcelo, o presidente da UB do Guarujá, e a nossa coordenadora de Comissão de Propriedade Intelectual, a doutora Soraya. Muito obrigada pela oportunidade. Uma ótima live para nós. Boa noite a todos. Boa noite, Camila. Boa noite, Cristina. Também quero agradecer ao doutor Marcelo, a doutora Soraya pela oportunidade e espero que possamos desvendar alguns mistérios aí da publicidade, né, da captação de clientes e trazer, na verdade, soluções, né, que novas normas aí trouxeram para a área de advocacia. A doutora Tereza vai falar um pouco para a gente sobre o código de ética e as demais divulgações, como a gente pode prospectar de fato, né, pautado aí na ética. Então, vamos lá. Bom, a publicidade na área da advocacia sempre, a gente pode chamar de tabu, né? Sempre foi um tabu, sempre todos os advogados tinham receio de fazer anúncios e quem nunca ouviu de um professor de faculdade, você pode fazer um anúncio se for no banco da praça. Aí você pensava, mas quem vai ver meu anúncio no banco da praça, né? E hoje em dia, com tantas formas de comunicação, e a pandemia impulsionou isso de uma forma absurda, os advogados, então, começaram a se dirigir para as redes sociais, não só por conta da pandemia, isso também já vinha de antes, mas principalmente com o Instagram, muitos colegas da área começaram a, então, fazer lives, fazer divulgação dos seus trabalhos, e essas novas normas vieram, então, para suprir essa deficiência que tinha antigamente, porque o código de ética, quando foi estabelecido, acho que nem internet, ou mal havia internet naquela época. Né? Então, aqui é de 94, mais ou menos. Então, hoje em dia, com todo o avanço que se teve, a gente pode, né, visualizar que sem internet, sem rede social, hoje em dia fica difícil até de advogar, né? Você tem que se expor, você tem que tratar do seu assunto, principalmente propriedade intelectual.
não é uma área conhecida do direito, pouquíssimas pessoas atuam, né? E sempre quando você fala em marca, em patente, as pessoas, então eu posso patentear minha ideia. Então, trazer isso para uma live, explicar como é que funciona, é uma forma também de você trazer conhecimento, né? E isso, claro, trazer conhecimento, ter o nome do escritório, colocar um contato, isso é permitido. Então, o que essas novas normas vêm trazer são justamente isso, permitir um marketing jurídico por parte dos advogados, né? Mas desde que não extrapolem alguns limites. E esses limites não fogem ao código de ética já estabelecido, né? Então, hoje sim, pode fazer um pouco mais de publicidade, pode fazer um anúncio pago, mas você tem que tomar cuidado no que vai expor. Por exemplo, regras, né? A OAB sempre foi muito clara nisso. Você não pode expor quanto você cobra por um serviço, você não pode expor que você vai ter sucesso no caso. Isso são coisas que já vinham. Mas, quando você está, né, eventualmente, né, numa live, numa discussão, ou discutindo um caso com um colega, expor isso fica um pouco complicado. E a OAB não permite, então isso não foge. Mas assim, tem o que é permitido e tem o que não é permitido. Então, não pode fazer referência direta, né? Que o artigo 3º dessa nova norma traz. Que não pode fazer, então, referência direta e indireta a valores de honorários, forma de pagamento, gratuidade ou desconto, né? E hoje em dia, falando em forma de pagamento, tem escritórios que aceitam pagamentos por meio de cartão de crédito, né? Não só uma nota de honorários ou de despesas. Então, e sobre a publicidade, então, essa nova norma permite a divulgação de imagem e vídeo, contendo atuação profissional, inclusive em audiências e sustentações orais, o que a gente tem visto bastante. Os colegas, quando vão fazer uma sustentação oral, uma audiência, claro, sem expor as partes e tudo mais, tiram uma foto, um print e colocam na rede social, né? E sobre os anúncios, tem, claro, né, é mantido ainda o artigo 40 do Código de Ética, que é vedado o pagamento e patrocínio de qualquer outra despesa para viabilizar a aparição em rankings, prêmios ou qualquer tipo de recebimento, honrarias em eventos ou publicações, em qualquer mídia que vise destacar ou eleger profissionais como detentores em destaque. Então, assim, você pode fazer uma publicidade, você não pode pagar para estar à frente do seu concorrente, né? Hoje em dia tem muitas revistas que fazem um ranking, melhores advogados do país. Você pode fazer um pagamento para a revista na forma de publicidade, lá no rodapé, mas pagar para estar em primeiro lugar é vedado. Isso, acho que qualquer área, né? Você pagar para estar em mais destaque que o colega é um pouco complicado. Mas você pode utilizar foto dos advogados, foto do escritório, identidade visual, qualquer meio de comunicação que deixe de forma clara, identifique quem é o profissional e quem é o escritório, né? Você pode fazer uma propaganda, né, do currículo do advogado. Hoje o LinkedIn serve para isso, né? Para você colocar tanto os advogados como o próprio escritório, colocam a área de atuação, né? Destacam seus profissionais que receberam prêmios, como participar de congresso. Então, isso é permitido. E o que foge, né? O óbvio, né? Enfim, propagandas mais agressivas, propagandas com o intuito de realmente arrecadar ou trazer para si clientes de uma forma que foge ao estatuto, realmente não é permitido e traz sanções. Inclusive, dependendo do grau, né, que atingiu essa publicidade um pouco mais abusiva, o profissional ele pode ser excluído do quadro de advogados, né? Então, assim, qual é a mensagem? Hoje em dia tem muito, né, dá para
fazer bastante publicidade utilizando redes sociais, utilizando serviços especializados, mas, claro, dentro dos limites da ética que a advocacia coloca e sempre colocou, né? Então, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Assim, muito obrigada. Então, assim, normalmente, como aqui a gente vê muito nas redes sociais, é mais uma questão educativa, né? O Isso. blog, postagens, uma live como essa. Então, sempre abrir espaços, sempre tentando informar os possíveis clientes para gerar esse interesse e essa procura. Sempre estar pensando por esse lado, Justamente. né? Trabalhar com Exatamente. texto. E eu acho assim, eu não sei se vocês repararam, mas quando a gente fala dessas boas práticas, né, porque existe, né, no mercado já há algum tempo, especialmente aí envolvendo marcas, essa prática que nós realmente repudiamos, que é eu falo que é uma forma de aterrorizar, né? Não é incomum, não sei para vocês, mas me ligar, me procurar pessoas, olha, me indicaram você porque eu recebi um e-mail, um telefonema de uma empresa que me falaram que eu tenho 24 horas para registrar minha marca, senão eu vou perder minha marca. E o que eu noto sempre é que não são escritórios de advocacias que acabam tendo essa prática, são empresas de propriedade intelectual, que trabalham com propriedade intelectual. Então, assim, a pessoa fica apavorada, né? E fica assim, é claro, só que eu já vejo de uma seguinte forma. O cliente, essa pessoa quando vem me procurar, ela vem por indicação de alguém que já foi meu cliente, que me conhece. Ele não tem a confiança de fazer o pedido de registro da marca dele com essa empresa que ameaçou ele, que deixou ele em pânico, não é? Então, esse tipo de prática tem sido cada vez maior. E eu tive até conhecimento de um cliente meu, inclusive, ele recebeu um e-mail internacional da China, com os mesmos, né, a gente traduziu o e-mail, com os mesmos dizeres aí, que você tem 24 horas, senão você vai perder. Inclusive, eles falam até de domínio, não só da marca. Então, assim, isso está se tornando assim, uma coisa que está já ficando insustentável no mercado aí de propriedade intelectual, porque cada vez mais as pessoas ficam, né, elas ficam em pânico. As pessoas quando me procuram, eu tento acalmar, falei, calma, vamos fazer uma pesquisa, vamos ver se realmente, e na maioria das vezes, primeiro que não tem como saber, né? Como que você vai saber que existe alguém em algum lugar do Brasil que está falando, olha, eu vou registrar a minha marca se você não registrar, hein? Não tem como, né, gente? Então, assim, é uma forma muito ruim de querer prospectar aqui, clientes, né? E assim, Cris, hoje em dia o que a gente vê é que foge aquela maneira tradicional só do boleto, né? Hoje em dia virou uma ameaça, virou um mercado. Sim, dá prazo ainda, né? E as pessoas estão cada vez... Quem não atende as boas práticas está cada vez mais profissional em tentar angariar cliente de uma forma até, né, desrespeitando um colega nem sei se pode chamar um colega da área, mas desrespeitando outro profissional que ali efetivamente trabalhou, fez pesquisa e depositou e acompanhou todo o caso, né? Então... E aí acontece... Desculpa, Camila. Sim, porque assim, mesmo a gente orientando e passando toda a confiança, ali o cliente até volta, né? Falando, olha, mas me mandaram, me ligaram, e tudo que você já passou, já falou, vai por água abaixo, né? Porque naquele momento de desespero, do medo do cliente, ele age pelo medo e fica ali receoso. Geralmente... Tem que relembrar. Geralmente quando esse cliente, essa pessoa me procura por indicação de alguém, eu tento acalmar, né? Falar, calma, nós vamos fazer uma pesquisa. E assim, e tento também mostrar para ele a importância dele ter realmente fazer o pedido de registro da marca dele, por conta que realmente uma hora isso pode ser verdade. A gente normalmente não é, né? Geralmente não é, mas, né? Então é melhor não pagar para ver aí o negócio acontecer. E a outra situação que acontece também, né? Vamos supor, você já tem o seu pedido, o pedido da pessoa já publicado na RPI,
e aí os clientes começam a receber boletos, né? E eles acham que esse boleto é o INPI que envia, né? E quando eu mando para o meu cliente a publicação do pedido de registro da marca dele, eu já coloco um aviso destacado em amarelo, falo, olha, não pague nenhuma espécie de boleto, né? E teve cliente que mesmo eu avisando, pagou. É o Então, medo, assim, na hora bate o desespero. Sim. Por mais que a gente oriente, eu sempre também reforço, falo, só aceite boleto, né? Eu vou sempre te notificar a cada ato que precisar, mas realmente na hora esquece, porque o medo vem e essas empresas elas ganham assim, né? Então elas sabem bem trabalhar com o medo do cliente que falar as palavras certas que vão fazer aquela pessoa ali fazer o que eles querem. então, assim, eu acho assim que nós, como operadores do direito, né, e atuantes aí na propriedade intelectual, nós temos o dever, né, de alertar, né, sobre esse tipo de prática. E eu falo mesmo, sabe? Eu aviso mesmo, eu faço vídeo para divulgar cada vez mais que esse tipo de prática não é legal. Então, as pessoas acabam tendo uma aversão até. Em proteger a sua marca, mas nossa, eu vou ter que viver nesse pânico, né? Então, assim, a gente tenta cada vez mais, e assim, eu sempre deixo bem claro que nós repudiamos e não compactuamos com esse tipo de prática aí em prospecção de clientes, né? Que é a pior possível, no meu ponto de vista. Uma das Você práticas falou. também que. Oi. Uma das Não, práticas mas também que é proibida é você, né, quando você coloca o seu site no Google Ads, associar a sua, né, associar a marca ou o escritório do seu concorrente no seu anúncio. E aí, quando a Colocar a pessoa. palavra-chave, né? A palavra-chave, ou a pessoa vai lá, faz a busca, quero escritório da Camila, e aparece o escritório da Cristina. Então, esse tipo de prática também é condenável. E isso, por mais que ainda não tenha um tratamento especializado, né, no código de ética da OAB, mas isso é uma prática de concorrência desleal. E então entra lá no 195 da LPI, né? Desviar para Sim. um desvio, claro, de concorrência, né? de concorrência desleal. Então, Por assim, não isso é. que é bom também, Tereza, sempre você procurar, entra no Google, pelo menos uma vez por semana, coloca lá, né, o nome né, enfim, do seu escritório, ou, enfim, para ver se realmente isso, porque você só descobre quando ou alguém te avisa, ou você mesmo faz uma pesquisa e acaba acontecendo isso. Eu tive um cliente que aconteceu isso, ele me ligou, era meia-noite, olha isso, olha o que esse cara está fazendo comigo. O cara colocava na palavra-chave a marca dele. Enfim, foi quando a gente descobriu, já era um processo, essa pessoa já tinha um processo, né? Meu cliente já tinha um processo contra essa pessoa, exatamente por isso, desvio de clientela. Informamos o juiz e aí, na hora, quando ele viu, ele tirou o anúncio do Google. Mas acontece muito. E não Bem só na como nossa a área, né? doutora Qualquer área está suscetível a isso. Como a doutora Cristina Exato. falou, é algo que prejudica todos. Então, quando você tem uma atitude dessa, né, antiética, prejudica todos os outros profissionais, porque justamente o empresário começa a falar: nossa, é mó dor de cabeça, aí ficam me ligando, ficam mandando boleto, eu já caí no golpe uma vez. E aí isso vai repassando, né? A pessoa fala para outra pessoa: uma vez eu fui mexer com isso, eu gastei um dinheiro, caí no golpe, e vai queimando o serviço de O registro de marca em profissional. si. Que as pessoas nunca vão falar o nome exatamente, vai generalizar e vai ser ruim para todos. É ruim para o empresário no geral, que vai ficar desprotegido, né? Ruim para todos os profissionais, inclusive os que trabalham com ética. Então, a gente tem que estar se atualizando, né? Por exemplo, o código de ética mudou, sempre verificando. E realmente, para quem atua sabe, depois da publicação é que piora, né? Os casos. Tem sim gente que consegue, né, rastrear com sistemas, coisas assim, o CNPJ e liga, faz uma prospecção aí mais ativa pelo CNPJ, mas tem gente que consegue ainda, pela publicação do pedido, contatar esses clientes, mesmo ele tendo procurador, né?
e tenta vender outros serviços. Então, venda de E serviço, aí, tanto quando você é o procurador e vende serviços desnecessários, outros atos que o cliente leigo não entende, aí você vai vendendo outros atos perante o NPI, coisas desnecessárias, quanto esse desvio, né? Um outro escritório, um outro profissional ligar para o seu cliente oferecendo outros serviços e tentando negociar com o seu E cliente. mesmo sabendo que o processo tem procurador, né? Então, Sim, você vê que esse tipo de empresa, eles não têm ética nenhuma, né? Nenhuma. E aí, vale lembrar que na área de PI, não necessariamente precisa ser advogado para representar um cliente, né? Então, É um serviço administrativo, né? administrativo. Então, se né, esse outro perfil de profissional não está nos quadros da advocacia, você não consegue enquadrá-lo por ali, nem buscar uma sanção, né, pelo Tribunal de Ética. E às vezes também fica até difícil identificar quem é, né? Porque de repente é uma conta fantasma, né? Vem um boleto, o dinheiro, o cliente, né, nessa insegurança faz o pagamento e o dinheiro some. E você nunca mais acha quem é o titular da conta, o titular da conta está no nome de um laranja. Então fica difícil, às vezes, até identificar de quem se trata. E sempre um escritório com nome Brasil, marcas e patentes, o INPI, escritório especializado que atende o INPI. Então, assim, o INPI não faz vínculo com ninguém. E uma dica de ouro, né, que sempre vale, na dúvida, entra no site do INPI. Né? O INPI sempre deixa um aviso, não mandamos boleto. Já deixa um alerta lá, né? Então, assim, também a parte que recebe tem que ter essa calma de averiguar a informação que chegou até ela, né? Principalmente um boleto para pagamento. Se o pessoal quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Fique à vontade. Só queria reforçar também, assim como a doutora Teresa falou, né, dos conteúdos educativos, a gente está escrevendo, orientando os clientes. Então, uma forma, né, do cliente ter o interesse, também tem como você fechar parcerias, né, para gerar de forma ética também os seus clientes. Então, como a doutora Teresa falou, não, são poucos profissionais que atuam em TI. Então, você fechar uma parceria com um escritório que não tem esse braço, que não tem essa frente, você fechar uma parceria pautada ali na ética, é uma forma de você ter, né, cliente sem precisar infringir o código de ética ou uma forma mais agressiva aí de prospecção, que é ruim para todos os lados, como nós já dissemos. Sim, Então, e uma dica também. Oi, desculpa, Camila. Imagina a comunidade, pode falar. Então, uma dica também que eu daria para os colegas, né, que trabalham com PI, toma cuidado se você contratar uma empresa de marketing para fazer o seu conteúdo. Eu estou falando isso de experiência própria. Eu contratei recentemente uma empresa de marketing. Gente, é claro, o marketing ele quer ser agressivo, ele quer fazer uma divulgação que você vai ter mais seguidores, mais engajamento. Só que assim, eu tenho que ficar toda hora, olha, isso aqui você não pode fazer, isso aqui você não pode. Então você tem que acaba me dando mais trabalho do que se eu mesma fizer meu conteúdo, porque eu tenho que ficar arrumando toda hora coisas que eles acabam postando sem me avisar. E que não, poxa, isso aqui não tá legal. E eu chamei a atenção várias vezes, ó, gente, isso aqui não tá legal, vocês não podem falar isso. E então, assim, se você quiser contratar uma empresa de marketing para te ajudar com essa questão aí, né, do Instagram, que hoje está muito em alta, a gente trabalhar aí no Instagram, toma cuidado, porque para você ter um deslize, porque não foi nem você, foi por conta deles, é muito. Então, assim, eu já tô encerrando o meu contrato com eles, eu já vou parar por aí, porque eu tive muito trabalho com isso. Todo post que eles faziam, eu tinha que ir lá, editar, mudar, porque não estava legal. Coisa que, para mim, inflige a minha ética, que eu não acho legal. Mas que eu não falo em valores e tudo mais, mas são coisas que eu não acho legal. Então, assim, se você conseguir, mesmo sem a mudança do código de ética da OAB, agora, recente, a gente já está acostumado a trabalhar com ética. Então, você já sabe o seu limite.
Você sabe, mesmo antes, muito antes da OAB divulgar aí o novo código de ética, a gente já, né? Eu, pelo menos, sempre trabalhei pautada na ética minha como pessoa, inclusive, né? Jamais passar a perna em ninguém, jamais querer fazer coisas que realmente me coloquem numa situação que não é legal, colocar uma pessoa, né? Enfim, então isso são coisas que a gente tem que estar. A gente precisa ganhar dinheiro? Precisa, mas não dá para passar por cima de algumas coisas que não só por ser ética, estar no código de ética da UB, mas por ser nossa mesmo, nossa ética pessoal aí e profissional, né? E assim, Cristina, agora, né, que tem mais essa flexibilidade, o que tem crescido é o número de agências especializadas nesse tipo de comunicação, né? Então, ou tem um advogado junto, ou tem alguém que está mais próximo, né, dessas alterações e dos limites e das sanções que vão aconselhar os profissionais que elaboram esse tipo de post, de notícia, enfim. Então, de repente, até para quem está começando, tem dúvidas, uma assistência mais especializada pode dar um direcionamento correto, né? E evitar algum tipo de post que, de repente, não deu tempo de eu revisar, mas pode postar. E aí sai um post em desacordo com as normas. Né? Então, hoje em dia, né, tem surgido, tem colegas na área já que atuam. Então, é uma dica boa para quem está nos assistindo. Olha, mas você sabe, Tereza, que eu passei para eles, inclusive, a nova pauta da OAB em relação às mudanças, né? Não adiantou nada. Eu achei que eles foram bem, assim, tipo, teve alguns posts que eles colocaram coisas que eu jamais colocaria. Então lá vai eu, olha, explicar, olha, gente, não é legal isso, não sei o quê, né? Enfim. Mas sinceramente, eu não gostei muito da experiência, porque me deu mais trabalho do que se eu tivesse feito os meus próprios conteúdos. E fazer conteúdo é uma coisa que você gasta uma energia, né? Um tempo, né? Por mais simples que pareça, né? O post mais simples que eu já fiz levou 30 minutos. Então no dia a dia tem que fazer post. 1, 2 horas. Por isso, gente, curta os posts que você vê das pessoas, compartilha. Enfim, porque isso é importante. A gente tem nosso tempo ali que a gente tem que se dispor, né? E não custa nada, né? Como ele sempre mesmo, não custa nada você ir lá curtir, dar um coraçãozinho e tudo mais. E falando aí nessa questão, né, da prospecção, eu acho que a Camila comentou também dos serviços desnecessários, né? Isso, Camila, eu também vejo bastante. Eu vejo assim, vamos supor, uma determinada marca, se tiver qualquer coisinha, não importa a classe, ela já entra com oposição. É oposição, 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 gente. Às vezes o cliente ele nem está sabendo, ele tem um contrato, né, com a empresa e ele nem está sabendo, e dá-lhe oposição em tudo que é pedido de registro aí no NPI. Então, isso para mim também é uma falta de ética, né? Porque você fazer oposição para pedidos que não tem nada a ver com o seu, só porque tem uma parte ali, mas é outra classe, é outro segmento. Eu acho que já é também, porque a gente sabe que os pedidos os pedidos com oposição, a gente sabe que eles demoram um pouco mais para ser feito o exame de mérito, né? Então, você acaba atrapalhando aí. Então, assim, eu também não concordo com serviços desnecessários, não. E até o seu parecer com o cliente. Você que trabalhou com ética, fez elaborou um parecer correto e tudo. E aí você apresenta para o cliente, mesmo você sempre falando, né, que nada é certo, pode aparecer oposições, mas você apresenta um parecer os riscos, e aí depois aparecem, né, esses profissionais que não são pautados na ética, fazendo oposições nada a ver, que não eram para existir, e aí, de novo, queima o mercado, né, todos os profissionais, porque você apresentou um parecer e na realidade tem essas inconsistências. Então, sempre tomar coisa. A ética é justamente isso. Não só para você ter uma carreira longa, se manter no mercado, porque se você continuar com essas práticas, não vai durar muito tempo, né? Tanto pelos clientes, quanto porque você
precisa ter um network na área, você precisa ter uma boa relação com os outros profissionais. Então, você não vai estar construindo isso, como também você vai estar prejudicando outros profissionais e todo o mercado. Então, é uma coisa que não se sustenta. Você vai fazer ali o dinheiro no momento e não vai para frente, né? Exatamente. Então, E, ó, essa e se empresa tem que vocês... mudar de nome, tem que É, trocar e tem que mudar de nome. e se vocês querem uma boa notícia, é possível sim, gente, prospectar clientes pautados na ética e na boa conduta. Uma dica que eu deixo aqui para os advogados, para quem trabalha com PI, é uma coisa que eu já faço há muitos anos e que para mim deu muito certo, é networking. Participe de networking em grupos empresariais, participe de eventos voltados para o empreendedorismo, né? Eu já dei muita palestra nesse tipo de eventos. Então, assim, isso vai surgindo. Hoje eu recebo indicações, meu trabalho é 99% indicação. Então, assim, hoje eu recebo indicação de pessoas que eu nem sei quem são mais. Né? As pessoas falam, olha, fulano, para não ficar sem graça, obrigada, mas eu não sei registrar, eu não sei quem é. Mas é porque é fruto de um network que eu faço já há mais de 6 anos. Então, e isso vai dando resultado, né? E você pode, no começo, você pode até não ver esse resultado, mas ele dá resultado sim, isso vem. E chega um momento que você não precisa fazer mais nada. As indicações vêm, você nem sabe de onde mais elas vêm. E aí, Então, Cris, a networking acompanhada de um bom trabalho é a melhor propaganda, né? Porque se alguém te sim, indicou, é porque gostaram do seu trabalho. E se, né, você, pautado na ética, apresentou um trabalho que agradou o seu cliente, isso é um motivo para ele divulgar você de forma benéfica, né? Porque do contrário, você, né, ou você ou qualquer outro profissional não seria indicado. Então, exatamente. né? E é uma publicidade gratuita, né? Você fez o Não, network, então, Tereza, eu vou gratuito dizer para assim, você que você... o network ele dá trabalho, gente. Ele Não dá é trabalho, fácil, dá dá trabalho. Eu, trabalho. por exemplo, participo de 2 grupos. Eu tenho reunião toda semana. Então, eu participo de 2 reuniões com esses empresários 2 vezes por semana. Eu faço reuniões com os empresários, pelo menos 2 por grupo. Então, eu tenho aí 4 reuniões por semana com outros empresários, que é onde eu vou explicar o que eu faço para eles, né? Para ele conhecer um pouquinho do meu negócio, eu conhecer um pouquinho do negócio dele, aí surgem as indicações. Então, assim, network dá trabalho. Não é uma coisa assim que... Mas ele vale a pena, por quê? Porque é uma coisa que você constrói todo dia um pouquinho. E ele é uma coisa sólida, né? Que você vai construir aí ao longo da sua carreira. Queria reforçar o convite, né, de quem está nos assistindo, que não faz parte da comissão de propriedade intelectual aqui da OAB do Guarujá. Fica o convite, é uma forma de fazer network. Uma outra coisa também, a gente está falando de redes sociais, de postar conteúdo e network. Uma coisa que eu vejo que dá também bastante resultado é essa coisa de você postando os bastidores. Então, você fez um curso novo, uma atualização, você está numa reunião, né, da comissão, você postar, você falar, olha, hoje o tema tal, sempre gera uma curiosidade de quem está te acompanhando na rede social, o cliente vê lá, nossa, é mesmo, não sabia. Então, às vezes, o que é óbvio, né, pra gente, a gente já está na área, a gente acha que é corriqueiro, que é óbvio, para o cliente não era, porque ele estava precisando ouvir naquele momento. E também é questão de ciclo, a gente repetir, porque às vezes a gente acha, já fiz um post sobre isso. Repetir, isso dá muito resultado. Então, eu sempre repito as mesmas coisas mais básicas, eu repito no Instagram, e cada vez que eu publico, sempre tem alguém que não tinha visto antes, nossa, obrigada, eu não sabia. E isso também te gera não só o cliente ali que está vendo, como ele indicar, compartilhar, te marcar, enviar, compartilhar esse post. Então, é exatamente o que as doutoras estão falando, vão começar a vir clientes que você não sabe nem, né, na verdade, de onde que vem. Então, começa a te contatar e surge mesmo. E outra coisa, tem gente que vê, né, o nosso conteúdo e não necessariamente está curtindo, comentando, mas ele vê, né, um Para que seguidor ele ali precisar de antigo, quer serviço, ele vai tocar. lembrar, né?
Ele vai lembrar. Então, assim, é meio solitário quando a gente começa a postar conteúdo, é desanimador, porque a gente fica meio que falando com as paredes, né? Ninguém curte nada, mas saiba que está sendo plantado ali a sementinha. Alguém está vendo. E Alguém está vendo. assim, assim, Camila, mesmo quem está perto da gente, de repente não liga a propriedade intelectual, o que é, né? A Camila faz TI, mas o que é exatamente? Quando você fala, a marca é isso, Falar uma patente é isso, as linguagem, coisas né? vão ligando. E é legal, né, a gente explicar a área e as pessoas interagirem, né? Eu pensei numa marca, o que você acha? E daí começa Trazer uma para o dia a dia, conversa, né? e daí Trazer para o dia a começa. dia do empresário. Porque assim, PI Sim. é mais que marca e patente, né? Tem direito autoral, Sim. né? Só o direito autoral daria mais que 2 lives aqui para falar dele. Então, É que assim, a assim, não nossa necessariamente você vai atuar em todas as áreas, né, de isso, TI. Então, eu Uma acho que ênfase, eu pelo um menos foco. tento focar naquilo que eu mais, que é o que eu gosto de PI. Então, eu acho que o caminho também para quem trabalha com PI é isso também, né? Você, como todas as áreas do direito, o direito tem tantas áreas, a gente não tem como trabalhar em todas. E PI é a mesma coisa, você também tem que focar, direcionar aí qual é a área que eu quero trabalhar? E ficar bom naquilo, né? Não adianta você querer fazer tudo, porque você não vai ser bom em tudo, né? Então, isso eu também aprendi aí ao longo desses anos e na pele, porque no começo você não tem muita alternativa, você acaba pegando tudo que te aparece, né? Que nem quando você começa a advogar. Você pega divórcio, inventário, enfim, você pega de tudo. Aí chega um previdenciário. momento. Só que chega um momento que você tem que começar a falar, não, opa, peraí, é disso que eu gosto. E aí é o que o colega está falando aqui. A gente tem que fazer parcerias, né? Quando surge um cliente que, a doutora Soraya está falando, desculpa, surge um cliente que te procura para uma área que você não quer atuar, faz parceria com outro advogado, né? E não dispensa o cliente, mas faz parcerias, eu acho que essa é a melhor forma. Porque querer abraçar tudo, você mesmo fazer tudo, não é legal, a gente acaba se complicando. Então, as parcerias, eu acho que é um bom caminho para quem não quer, não consegue, né, atuar em tudo. Então, propriedade intelectual é a mesma coisa. Foca numa área aí da propriedade intelectual e seja bom nisso. E falando de parceria, né? Foi até legal a Cristina ter tocado nesse assunto, porque até então o escritório de advocacia era um lugar fechado, né? O código de ética trazia como quase assim, você não pode trabalhar com ninguém. Sempre teve essa questão da divisão, né? Você não pode estar no mesmo ambiente que outras empresas, né? Então tem muitos advogados que têm, por exemplo, imobiliária, tem contabilidade. Então, você não podia... Era uma coisa um pouco... Compartilhar o mesmo espaço, né? Compartilhar o mesmo espaço. Mas hoje, nessa alteração que houve na norma, não colocaram aqui no artigo 8º, ainda continua, né, que não é permitido vincular serviços advocatícios com outras atividades ou divulgação conjunta, quer dizer, você não pode ligar, se você for meu cliente ali, né, no contábil, eu te trago aqui para o jurídico, ou do jurídico eu te levo para o contábil, fazer esse tipo de ligação não é permitido. Mas não é caracterizada infração exercer a advocacia em locais compartilhados como coworking. Né? E o coworking tomou... Que é uma realidade, né? Hoje, né? É uma realidade. Muitos escritórios, por exemplo, eu conheço escritórios que têm sede no Rio, mas tem uma filial em São Paulo, ou o contrário, que tem usado o coworking para diminuir custos, né? Porque você manter um escritório, de repente, num lugar mais bem localizado, né? O custo de aluguel, o custo de uma pessoa para atender, o custo de uma pessoa para fazer o gerenciamento do escritório é muito alto. Então, e de repente aquela base não justifica esse custo. Então, o coworking veio para trazer essa facilidade, inclusive para quem está começando, né, que não tem ainda uma carteira de clientes que sustente todos os gastos do escritório,
Mas você tem um lugar para fazer uma audiência, você ter uma audiência, não, desculpa, uma reunião, bom, até audiência, né? Hoje em dia, né? A gente precisa estar com uma internet legal na hora da audiência. Mas para fazer uma reunião, você pode utilizar esse espaço. Isso é um avanço muito grande, né, para a advocacia. É claro que tem que estar num lugar mais separado, né? Você está lidando ali com dados especiais do cliente, são situações sensíveis. Então, você não vai fazer uma reunião no meio de outra pessoa do coworking, que de repente tem uma empresa, uma loja de roupas, enfim. Mas esse E é um nada ponto melhor que eu um acho. co-work, né, doutora, para você fazer o seu network ali Então, também, você já está ali, tem um né? colega ali que quer depositar a Muito marca, tem legal. alguém da mesa do Já lado. fui. Mas aqui só tem um destaque, né? É vedada a divulgação de atividade de novo, vedada a divulgação de atividade de advocacia em conjunto com outra atividade da empresa que compartilha o mesmo espaço. Ressalvada a possibilidade de fixação de placa indicativa do espaço físico. Então, assim, aqui é uma advocacia, daqui para lá é outra coisa, né? Você vai interagir com outras pessoas ali, mas na hora que tem que atender um cliente, você tem que ter o seu espaço reservado, né? Isso é importante, mas é um avanço muito legal, muito legal. É verdade. E outra questão aí de boas práticas, né, na prospecção, por exemplo, que está muito em alta hoje, né, é o uso das redes sociais. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, não copia conteúdo dos seus colegas. Você pode se inspirar, né, mas não copia o conteúdo dos seus colegas. Se você quiser ter conteúdo, baixa o manual de marcas, por exemplo, lá vai ter tanta coisa para você A criar um própria conteúdo. LPI, a própria LPI. LPI, exatamente, eu já fiz isso. Vai lá nos proibitivos que não são registráveis como marca, por exemplo, você vai ter ali conteúdo para, né, muito conteúdo aí. Então se inspire, mas não copie o conteúdo dos colegas. Acho que isso é bem interessante também falar. Essa é uma ótima dica, viu? Quando eu tô sem criatividade, eu também faço isso. Aí eu coloco todos os exemplos usados foram do manual de marcas. É ótimo que quando você tá sem a criatividade, você pode pegar do manual, é bem didático, então é uma dica para quem tá começando também. Exatamente, o manual ajuda você em tudo. Dúvidas que você tem, o manual ele vai estar sempre esclarecendo essas dúvidas. Quando o manual não esclarece, aí eu acabo perguntando para os colegas Os e colegas, tento, é o né? network. Exatamente. Então, Bom, mas é se também importante. tiver alguma pergunta, gente, esse é o momento. Vamos aproveitar, né? Gente, para mim, assim, não sei vocês, mas tá tão clarinha a letra que eu não tô conseguindo enxergar direito os comentários. Tá Mas eu tô difícil. Agora tentando. eu tenho que acenar para o pessoal aqui, porque eu não estava vendo justamente por isso. Por isso eu estou complementando. Então, quem tiver dúvidas, pode mandar aqui nos comentários. A gente vai ler. Estamos chegando ao final, né? Aí da live falamos muitas ideias e também, né, os cuidados que devem ter. Então, se você perdeu o começo, terminando aqui, eu vou deixar salvo, você pode assistir o final. Quem assistiu pelo gravado também, deixe o seu comentário, né, a respeito do que vocês acharam. Encaminhe para os colegas, vai ficar gravado, então vocês podem encaminhar para convidar outros colegas a assistirem. E E fiquem à também vai vontade para ficar fazer lá no perguntas. canal do YouTube, né? Eu acho que divulgar. Eu acho que sim. Vai ficar lá no Doutora canal do Érica falou YouTube. que não conhece o manual de marcas. É disponível no próprio site, né, No do site do NTI. YouTube. E é bem didático. Tem várias figuras, Tem tabelas, tudo. comparativos. Muito legal. É muito bom. Qualquer dúvida que você tenha em relação à marca, consulta o manual que você vai ver. Tá aí grifando tudo que você vai ver. Ou outra situação também, inpi.gov.br. isso, outra situação também é o Fale Conosco. Teve dúvida em relação a alguma coisa, mande uma mensagem no Fale Conosco. Eles respondem rápido, não demora. Se tem uma coisa que é boa do INPI, que eles É o atendem Fale bem, é o Conosco. Fale Conosco, né? Eu acho bem interessante, porque você não vê isso em nenhuma outra área, né? É verdade, ele funciona mesmo. Então, teve dúvida, manda no Fale Conosco que você vai conseguir aí rapidamente esclarecimento. É verdade. Bem, a gente está chegando ao fim, né? Até porque a gente não quer estourar o tempo para poder salvar a live. A doutora Cristina, a doutora Tereza, querem complementar mais alguma coisa? Não, na verdade, eu quero agradecer
E estamos, né, aqui à disposição. Se alguém depois tiver alguma pergunta para fazer, segue lá a gente na OAB do Guarujá também, né, @OAB Guarujá. E estamos aqui abertos para novas discussões. Eu também quero agradecer a todos que participaram conosco até o momento. Se os colegas tiverem qualquer dúvida, quiser nos contatar, entra no meu perfil, manda mensagem no direct, o que eu puder ajudar aí com as suas dúvidas, estarei à disposição, tá bom? Muito obrigada mais uma vez ao OAB Guarujá. Muito obrigada, doutora Soraya, pela oportunidade e espero que vocês tenham gostado da nossa live. Sim, então vamos, né, alguns exemplos práticos, trazer de forma objetiva. Espero que vocês tenham gostado. Como já disse, reforço, estão todos convidados a participar aí da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB em Guarujá. Aqui, ó, um aviso da Liga. Também curtam o perfil da Liga, onde vocês vão ficar sempre da Liga de TI, né? Liga Nacional. Isso, maravilhoso esse perfil. Atualizadíssimos. Hoje em dia, eu acho o máximo, porque hoje em dia, quando alguém me pergunta, tem interesse na área de TI, fala comigo, eu já encaminho esse perfil que, assim, já atualiza de tudo, né? Então, com certeza. E Camila, eu quero agradecer você, porque você criou esse tema, assim, foi maravilhoso, eu amei, desde o começo, quando nós entramos no grupo, né, do trio, eu achei fantástico o tema, então parabéns pela escolha desse tema, foi realmente muito boa. É um tema que está sempre em discussão e todo mundo fica sempre serve na a dúvida, todos, né? até onde? Aos até onde eu clientes, posso ir. né, e os colegas, exatamente, foi o que eu pensei. Então, muito obrigada a todos pela atenção, vou encerrar e deixar salvo. Tchau, tchau. Boa noite. Joia, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.